Bom pessoal, hoje mais um vlog Canoli. E no dia de hoje, ou na noite de hoje, depende de que hora você estiver assistindo esta porra. Se for bom dia, bom giorno. Justamente, hoje vamos falar sobre o filme Bastardos Inglórios. Espero que vocês gostem. Se não gostarem, paciência. Se não gostar, eu escapelo vocês igual eu vou fazer com esse daqui e faço uma suástica ainda. Corta! Falou, tá falado. Estou aqui com... Eu não sei nem como descrever que porra é essa. Nossa caracterização aqui pro Apache, né? Um personagem extremamente... particular. Quer que eu te escalpele? Não precisa. Não esqueça meu sobrenome, viu? É nóis, tamo junto. Qual é o seu sobrenome? É alemão? É, mas tem o Santos e o Silva também, né? Fica tranquilo. Dessa vez você passa. Valeu, muito obrigado, viu? Muito nobre de sua parte. Vamos falar hoje sobre... falar sobre esse filme tecnicamente, sobre as escolhas que foram feitas com relação a... Enfim, é um formato que você já conhece, que nós costumamos apresentar. Felipe, falando sobre o super objetivo do filme, sobre o formato da narrativa do roteiro, como o ritmo da história se desenvolve. É um roteiro linear, não é? Sim. Certo. Foi escrito pelo Tarantino? O roteiro e direção do Tarantino. O roteiro, tirando o fato de que foi muito bem escrito, a apresentação dos personagens no início ok, tem aquelas cenas iniciais em que ele meio que deixa um suspense no ar para cada personagem, cada apresentação. A apresentação dos bastardos ok, eu me senti um bastardo naquele momento. A apresentação da Shoshana, interessante. E o Hans Landa que rouba a cena inteira, rouba o filme inteiro, ok. Como pequenas introduções, eu diria também, né? Você vê nos capítulos, é como se tivesse uma pequena apresentação de cada personagem. Exato. Sobre quem são eles e o que eles querem naquele filme. Você consegue perceber também com relação à personalidade deles. No primeiro capítulo, por exemplo, quando tem a questão do caçador de judeus, você conhece, você aprende sobre você aprende sobre a personalidade dele, você percebe a personalidade dele, qual é o nome da moça, né? A francesa? Shoshana. Exatamente. A Shoshana. Você conhece sobre as motivações de um para com o outro. E isso também se estende aos outros capítulos, porque os primeiros capítulos têm as apresentações de cada personagem e a proposta deles em relação ao filme. Características, motivações com relação ao filme. É muito interessante os conflitos também que acontecem, principalmente quando a Shoshana ela vai naquele jantar, naquele almoço, em que ela está conversando com todos os chefes de Estado alemães, inclusive o Goebbels, se não me falha a memória, essa é a pronúncia. E aparece ali o Hans Landa, depois de tudo que aconteceu com a Shoshana e com a família que criou ela. E você fica... Ele cria aquela tensão, ele consegue criar aquela tensão. Através de pequenas coisas, parece que cada cena é improvisada. Mas se tratando de Tarantino, não é, porque o roteiro dele, os atores precisam seguir à risca. Cada movimento do Hans Landa, por mais que o Christoph Waltz seja um gênio na atuação, você percebe que ali tem o dedo do Tarantino em cada movimentação. Nada é para encher linguiça. Tudo ali é coreografado, movimentado e pensado, principalmente. Sabe por que aonde eu acho que está a genialidade do Tarantino, nessa cena especificamente? Porque é comum, você como ator, você sabe disso, é comum atores que costumam fazer um laboratório fazerem um desenvolvimento do personagem, um antecedente do personagem. Agora, e quando o antecedente está no filme? Exato. Principalmente aquela cena inicial do... Exatamente. Quando o Hans Landa ele vai visitar aquela família, Mata né? a família inteira. A genialidade dos diálogos, em se tratando de que
ele é um caçador de judeus. E a inteligência do personagem, primeiro, pela facilidade do ator em falar várias línguas, em ser um poliglota. Muito versátil. E segundo, que o Tarantino usou isso ao seu favor no filme para poder fazer com que a história se encaixasse. Primeiro, ele fala em francês com o rapaz lá. Depois, para não deixar nada entender o que ele quer, ele começa a falar em inglês e começa a colocar todo o seu plano em prática de uma forma pensada, de uma forma objetiva. E isso tá a genialidade de Tarantino, porque você tem um ator que fala... Vários atores ali não são americanos. Os alemães mesmo são realmente alemães. Os italianos, quer dizer, não tem italiano ali, mas o Christopher Waltz, ele mata a cena do cinema lá, em que ele começa a falar italiano com os caras que apresentam. Tá aí a genialidade do Tarantino em usar pequenos espaços de... Aquela coisa também do repertório, de conhecer repertório, atores de exato. lugares diferentes, que não são de Hollywood. Inclusive Exato. atores que não são de Hollywood. Com relação, por exemplo, essa cena inicial do filme, Você tá com a minha lâmina engasgada, por acaso? ainda não, viu? Mas Pensei que fosse. o que acontece é o seguinte, por exemplo... Se quiser eu coloco pra dentro. Não, esquece aí, Problema. esquece aí. Por exemplo, aquela cena do diálogo do Christopher Waltz com a... Atriz francesa? Exatamente. Que ele vai oferecer ali o doce alemão e ela fica aquele momento de tensão. Por que o espectador compra aquilo no filme? Porque o antecedente dela é mostrado no filme. Não, enquanto espectador, não sabemos nenhuma informação dela que tenha sido não sabemos nenhuma informação dela que vá antes disso. Geralmente é comum O personagem já chegar naquele estado no filme e pronto. e usar como justificativa diálogos, lembranças do passado. Ela não fala sobre o passado dela. É mostrado. Você viu o passado dela. É como se, ó, eu tenho essa motivação pelo que aconteceu comigo e vocês viram o que aconteceu comigo. Então a atenção dela, a forma como ela lida, inclusive com o amigo / peguete dela, e com a relação dela com os alemães, é totalmente justificada para nós pelo antecedente dela que é mostrado no filme. E isso também se aplica a outros personagens. Resumindo, o Tarantino queria fazer um filme da Segunda Guerra. Ele queria fazer de uma forma diferente de tudo que já foi feito até hoje. Ele conseguiu, e a nossa vontade política, pelo menos no Brasil, foi expressada por um filme do Tarantino. Ele conseguiu matar o Hitler dentro do cinema alemão. Aliás, um cinema francês, mas com todos os alemães. Sim. É isso. E a gente citou o exemplo dessa atriz, dessa personagem, mas outros personagens também tiveram seus antecedentes trabalhados dessa mesma forma. Os bastardos, Hugo Stiglitz. exatamente. Todos vocês conseguiram ver as motivações deles. É claro que nesse caso acabaram recorrendo um pouco à questão do flashback, né? Exato. Mas fazer uma breve introdução, uma breve apresentação sobre cada personagem. E como uma justificativa para a motivação deles no filme. Falando agora sobre atuação e direção, Vai pôr isso aí, não vai, pode falar. nós recrutamos o Victor para falar um pouco sobre atuação e direção. O que você acha? Você acha que todos os atores foram muito bem distribuídos em seus personagens? Caíram como uma luva? Tiveram dificuldades? O que você acha? Eu acho que com relação à atuação, cara, é uma questão, porque diretores como Tarantino, ele é muito preso à história, né? Por mais que ele seja preso ao roteiro, à Isso, história... eu não vejo só uma coisa assim, eu não vejo a fato de estar preso à história como uma coisa ruim. Não, Eu vejo o lógico fato que dele não. ter controle sobre a obra Exato. e conseguir tirar do ator O melhor, o melhor que ele quer possível. pro personagem, o que ele quer pra história. Até porque, como ele escreveu, provavelmente ele deve ter feito um antecedente do personagem antes. E provavelmente o ator chegou no resultado que ele gostaria. Nesse sentido. E eu ia comentar com você com relação a isso, porque pra mim eu vejo como ele tem um controle absoluto sobre a história que ele quer contar. E conseguir passar isso para os atores, só que de formas totalmente diferentes. Por exemplo,
aquele personagem, eu tô tentando me recordar o nome dele, que tava ali no bar, que o personagem do Michael Do Fassbender... Michael Fassbender? Não do Michael Fassbender, O outro oficial da Gestapo? O outro oficial. Ele teve só uma pequena ponta no filme. Mas ele rouba a cena naquela... Ele rouba a cena. Naquela cena da taverna. Sim, e eu... Travou? Não, que eu... Travou? Então olha pra cá. Vamos falar sobre o Brad Pitt, por exemplo. O Brad Pitt, muitos falam dele e muitos subestimam os personagens dele, a atuação dele. Falam que é um rostinho bonito, que é um ator que atua no automático. Uma coisa pra você, assiste Bastardos Inglórios, aí depois você assiste Os 12 Macacos, Clube da Luta, que eu nem poderia estar falando, porque não pode falar. Assiste Curioso Caso de Benjamin Button. Curioso Caso de Benjamin Button. Tem outro filme também que eu não me recordo o nome, em que ele faz um instrutor de academia. Dos irmãos Coen. Exato, Que eu esqueci o nome. é Queime Depois de Ler. Exato. Muito bom filme e ele rouba a cena também. Então, o Brad Pitt, ele não é um ator, ele é um ator versátil. Nossa, a gente nunca falou dos irmãos Coen. Ele é muito versátil. Ele é um ótimo ator. E muitos subestimam a capacidade dele por ele ter um rostinho bonito, por ele ser uma celebridade. Tudo bem que tem alguns filmes que a maioria dos atores fazem, óbvio, pelo dinheiro, pela bilheteria. Mas, tirando isso, o Hans Landa, do Christoph Waltz, impecável. Não é à toa que ele ganhou o Oscar nesse filme. Apesar de que você depois assiste Django Livre, os personagens são muito parecidos na forma de atuar, na maneira de agir. Por mais que tenha... são personagens diferentes, completamente diferentes, mas ainda você percebe... E isso não é ruim. É uma espontaneidade que o ator consegue colocar dentro do seu personagem. A maneira de agir é parecida porque... o padrão de reação do personagem é parecido. Eu vejo muito também a influência do Tarantino nisso. Claro. Todos aqueles maneirismos, aqueles trejeitos, aqueles momentos em que ele pega o cachimbo, pede um copo de leite, os monólogos internos do personagem que ele consegue colocar de uma forma maravilhosamente ali em cena. Ele não está apenas falando o texto. Vocês acham que ator só fala o texto? Vocês estão muito enganados. Vou escapelar vocês inteiro. Fazer uma marca assim, ó. Na verdade, tudo aquilo ali, por mais que tenha o dedo do Tarantino, palmas pro ator que conseguiu improvisar, conseguiu principalmente ouvir que os outros atores davam para ele de estímulo e ele conseguiu reagir, não é? Todos os personagens ali, eles conseguem trabalhar os monólogos internos e você consegue perceber o que o personagem, como está o ritmo interno de cada personagem. Por fora, por exemplo, aquela cena da taverna é maravilhosa, porque por fora tá todo mundo... Por dentro você percebe que aquilo ali é apenas uma ilusão. Todo mundo está preparado para o que pode acontecer. Todo mundo está na mão, porque sabe o que pode acontecer ali dentro da taverna e os objetivos talvez não sejam alcançados ali naquela cena. Aquela cena da Xoxana com o Coronel também, aquela cena do doce, que eu esqueci o nome da sobremesa também, você percebe a tensão dos dois personagens. Você não sabe se o Coronel realmente percebeu que era a Xoxana, porque ele começa a fazer de uma forma, ele vai investigando, mas parece que ele está instigando a personagem a errar, a se entregar. E você percebe que ela consegue sair ali pela tangente, de uma forma assim, com o dedo do diretor. Eu vejo uma coisa também, assim, pensando em atuações, né? Basicamente duas formas de improvisação. Aquela improvisação caracterizada pelo despreparo e aquela improvisação caracterizada pelo conhecimento tão profundo do personagem. E do roteiro também. E do roteiro, que te abre um leque de novas possibilidades que não foi pensado antes na pré-produção no desenvolvimento.
Coisas que o personagem pensa na hora e que ele sabe que vai funcionar, de tanto que ele conhece o personagem que ele está fazendo e de tanto que ele conhece também o roteiro como vai se desenvolver. Então ele tem consciência de que aquele improviso vai só agregar. Não é, por exemplo, você... E todos os personagens têm uma importância, eles precisam estar ali. Sim. Até a porra do Hitler precisa estar ali para poder acontecer a obra, o objetivo maior do filme. Não só da Xoxana, mas do Tarantino. Ele queria matar os nazistas e ele conseguiu. Sim. Uma coisa... Os personagens também, desculpa Não, relaxa, cortar. sem problemas. Os personagens, os bastardos, na parte do cinema, as cenas finais, a genialidade também dos atores em... Você percebe, é um filme denso, de guerra, mas tem muito humor negro ali, de certa forma, enrustido ali nos personagens. Os atores realmente não falam italiano naquela cena, mas eles falam de uma forma que você compra a ideia de que eles estão realmente tentando falar e não conseguem. Dominique de Coco, Orlami, Antônio Margarete. Eu acho que pensando enquanto personagens, enquanto suas funções ali, nessa cena especificamente, mostra um nível de profissionalismo, vamos dizer assim, sei que dá pra dizer isso em tempos de guerra, né? Mas nível de profissionalismo de um personagem, no caso o coronel, para outros personagens que são muito mais assim... Eles estão preenchendo ali a história de alguma forma. São mais predadores do que propriamente analistas assim antes do que vão executar, como por exemplo seria o Hans Landa. Exato. O Apache seria mais um predador de nazistas, vamos dizer assim. Gostei. Os seus bastardos também. Vou te poupar. Mas seriam características diferentes. Tanto que o Hans Landa tem um preparo para sair de situações diferentes. Exceto, é claro, quando foi... Cena final. Exceto a cena final. Mas aí foi porque ele não tinha simplesmente nenhuma escolha. Mas é porque, querendo ou não, ele foi muito cabaço, né? Ele se deu muito a chance de resolver todos os problemas. Agora eu vou pros States e vocês vão me fazer prisioneiro de guerra e vão fazer tudo que eu quero. Eu só não entendi muito essa parte. Porque ele é muito inteligente e ele se comportou de uma forma... Eu ia te perguntar sobre isso. Que um coronel não se comportaria daquela forma. A menos que ele soubesse, que ele visse na megalomania do Hitler que a derrota seria iminente. Só que talvez pudesse haver uma outra forma do roteiro se desenvolver de uma forma que... De uma forma meio feia. Deixa eu só tentar reformular. Pode. Não é que eu queria fazer um complemento sobre o Hans Landa, mas Não, pode, depois eu falo. Pode parecer estranho, mas ao meu ver, tem alguma coisa de enrustido naquele personagem ali. Eu não sei porquê. Você acha que tem enrustido? Eu tenho quase certeza. Tem muita coisa enrustida naquele personagem. Olha só. A forma como ele se comporta com todas as mulheres também diz muito. As mulheres do filme, você percebe o comportamento dele e os ataques histéricos em alguns momentos que passam perceptíveis até de um pouquinho assim, mas você percebe que ali tem coisa. Posso dizer uma coisa? O único momento do filme que ele perdeu o controle foi quando o escudeiro dele morreu. Foi executado na frente dele. Na frente dele que ele percebeu que o poder dele não era nada. No filme inteiro ele nunca teve problema em fazer alguma coisa no sentido de executar alguém, se falta de alguém. Nunca demonstrou nenhuma compaixão nesse sentido. Até porque todos os obstáculos que ele enfrentava ele conseguia atingir. Ele só queria salvar uma pessoa. Se salvar uma pessoa. Essa pessoa foi executada na frente dele. E aí no momento final do filme ele mostrou uma face totalmente desconhecida durante a obra toda. E é sobre isso que eu queria falar também. Talvez a ideia de achar que... Talvez a ideia de querer viver algo e saber que a ideologia nazista não aceitaria aquilo. Pode ser. Talvez a justificativa dele para ter traído
o nazismo, a pátria dele, seja a ideia de querer viver num local Até que a sua porque- ideologia fosse, a sua preferência fosse aceita, de forma que os seus crimes passados não fossem julgados. Até porque ele deixa bem claro na primeira cena, enquanto ele está conversando com o francês lá, ele é um caçador de judeus. Ele compra a ideia de ser um caçador de judeus e ele adora o apelido de caçador de judeus. E o que difere ele dos outros oficiais alemães? Que Ele pensa- deixa bem claro, ele pensa como um judeu. Ele sabe como que o ser humano, em momentos, em situações em que está passando por dificuldades, do que o ser humano é capaz. E ele deixa isso bem claro no início do filme. E você talvez... Isso não está explícito lá no filme, sobre o personagem. Mas talvez o passado dele tenha coisas que façam ele, naquele momento da cena final, ser tão... trair, né? Sim. Toda a questão do país dele, da ideia do que eles tinham de ser nazista. Sim, talvez seja um caso talvez seja bem exatamente esse caso mesmo. O fato de pensar na possibilidade de poder ser quem ele realmente é num lugar que o aceite dessa forma. Uhum. E que nesse lugar ele possa não ser punido pelos crimes que cometeu. Uma coisa, na cena 1, falando da cena 1 ainda, Sim. qual que é o objetivo dele chegando naquele lugar, naquela fazenda? É procurar a Xoxana. Procurar alguém da família que tenha feito ela de... Que seja judeu, né? Então, que seja judeu. Por que ele não atira na porra da Xoxana?